9h26, agora é hora de liberdade de opinião. A gente vai ao próximo tema. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral. A fala ocorreu em um seminário sobre o Brasil de uma universidade da Alemanha. A gente vai acompanhar um trecho. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Vamos ver os trechos da nota que foi divulgada pelo Ministério da Defesa. O primeiro diz o seguinte: o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação, sem provas, de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Em outro trecho, o documento diz o seguinte: afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. A nota também diz que as Forças Armadas republicanamente atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições e calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. Diversos ministros do governo Bolsonaro se manifestaram, alguns deles com vínculos com as Forças Armadas, como, por exemplo, o general da reserva, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que agora há pouquinho publicou numa rede social: defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil. E depois, na mensagem seguinte, ele anexa essa nota que teve os trechos mais importantes lidos por mim e pela Stephanie Alves. E aí eu já passo aqui agora a ouvir os nossos comentaristas, começando dessa vez por Fernando Molica. Fernando Molica, a gente mal superou o caso Daniel Silveira com o julgamento e depois o indulto no dia seguinte. Dá para dizer que esse é um novo capítulo aí nesse embate entre o Executivo e o Judiciário? Olha, Stephanie, eu acho que dá para a gente falar que é mais um capítulo dessa presença excessiva, desnecessária das Forças Armadas na vida política nacional. A gente, até alguns anos, isso não havia. Desde o processo de redemocratização, que as Forças Armadas se colocaram à margem da política, como elas têm que se colocar. E agora, durante o mandato de Jair Bolsonaro, elas estão toda hora no noticiário. A gente voltou a ter que saber nome. Nós, jornalistas e a população, de um modo geral, voltou a ter que saber nome de quem é o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que toda hora elas são chamadas de um jeito ou de outro para participar do processo político. Isso não é bom para ninguém. Não é bom nem para as Forças Armadas. Vamos lá. Aí o general Ramos solta essa nota falando eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Ou seja, quando as Forças Armadas deram o golpe em 64 e cancelaram eleições para presidente, governador, limitaram outras eleições, depois inventaram o senador biônico, então elas estavam fazendo do Brasil um país menos soberano? É isso, general Ramos, que o senhor quis dizer? Porque as Forças Armadas cancelaram eleições quando efetivamente estiveram no poder. O poder central, a presidência da República, passou a ser uma espécie de quinta estrela no ombro de generais do Exército. Então, já é complicado essa história toda. Mas vamos lá. O ministro, quando a gente vê a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, na verdade ele faz um ataque ao presidente Jair Bolsonaro.
Porque quando ele diz, quando ele fala orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo, ele está se referindo ao Bolsonaro. Foi um erro dele, ele deveria ter citado o Bolsonaro. Porque ele faz uma pergunta em relação às Forças Armadas, o que ele faz é uma pergunta. E agora, se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar? É uma pergunta que ele faz. Né? E aí mas ele deixa claro ali, evidente, mas faltou citar que ele estava se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, vale lembrar, teve uma live, o que aconteceu? O Barroso, quando era presidente do TSE, criou uma comissão para fiscalizar, para analisar o processo eleitoral e incluiu as Forças Armadas nesse processo. E aí o presidente Jair Bolsonaro, numa live, disse que as Forças Armadas tinham encontrado vulnerabilidades, dezenas de vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Então, na época, logo em resposta a isso, o TSE divulgou o documento das Forças Armadas. Né? Ela não encontrou vulnerabilidades, fez algumas perguntas. E essas perguntas foram respondidas num ofício do TSE, e nesse ofício o próprio Barroso dizia, olha, tem questões aqui mais delicadas que envolvem segurança e a gente não vai colocar no documento. A gente pode conversar com vocês, claro, vamos lá, vamos conversar sobre isso, mas não vamos detalhar a segurança porque isso traz insegurança. Então, nessa nota, isso já foi respondido. Na nota do ministro da Defesa, ele fala que aguarda a apreciação daquela comissão. Não, a apreciação já foi feita. A resposta ao Ministério da Defesa já foi enviada pelo TSE, que se colocou à disposição para, em reuniões fechadas, esclarecer outras eventuais dúvidas. Então, isso tem que ficar claro. Essa nota, por que na época o Ministério da Defesa não respondeu ao presidente Jair Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro disse que o Exército encontrou vulnerabilidades nas urnas? Essas vulnerabilidades não estão apontadas no documento que o TSE divulgou. Então, na época, o Ministério da Defesa ficou calado. Aí agora responde ao presidente do TSE? Como assim? Aí, o atual comandante do Exército foi aquele que decidiu não punir o então general da ativa, Pazuello, que participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Almeida Batista Júnior, já curtiu publicação defendendo a reeleição de Jair Bolsonaro, já curtiu publicação no Twitter em que havia críticas ao Supremo, que o Supremo estaria, de alguma forma, perseguindo o presidente Jair Bolsonaro. Isso é envolvimento das Forças Armadas na política. Isso não é bom para ninguém. Então, assim, é desnecessária essa manifestação do Ministério da Defesa e as coisas voltem às Forças Armadas a cuidar das suas atribuições. Há uma excessiva presença de militares no governo. O general Braga Neto, que outro dia era general da ativa, virou ministro, agora é cotado para ser vice-presidente. Ele está cheio de militar, ocupando os cargos, primeiro escalão, segundo escalão, em vários escalões, e recebendo a mais por isso. Isso não é bom para as Forças Armadas. As Forças Armadas são instituição de Estado e não de governo. Essa confusão entre papéis estimulada pelo presidente Jair Bolsonaro é ruim para todo mundo, inclusive para as Forças Armadas. Stephanie. Tá certo, Molica.